Graça e paz do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. Não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço chamava Pissom, rodeava a terra de Havilá, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática, pedra de ônix. O segundo braço, chamado Guion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria, e o quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selváticos e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, e enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas, fechou o espaço que ela ocupava, e dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Glória a Deus. Nós vimos ontem no capítulo 1, a criação de Deus, todas as coisas, e destacamos que só o capítulo 1 de Gênesis já nos mostra que há um único Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Há um só Deus, um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, como a palavra de Deus diz. Também vimos no capítulo 1 a glória de Deus em toda a criação. Toda a criação proclama a glória de Deus. Em toda a criação há as digitais do Criador. Irmãos, não crer num Deus criador é muito mais difícil do que crer que realmente há um Criador por trás de todas essas coisas. O ateu é alguém que não crê, apesar de todas as evidências. O que é mais fácil? Crer num Deus todo-poderoso, que cria todas as coisas a partir do nada, ou crer num nada que cria, sem que haja uma mente, sem que haja uma força, sem que haja um poder
pessoal por trás da criação. Então o capítulo 1 de Gênesis mostra o Deus único. Uma curiosidade interessante, que só no capítulo 1, o nome Elohim, o nome de Deus, aparece 31 vezes. No capítulo 2, 13 vezes. E no capítulo 2, aparece pela primeira vez o nome Yahvé. Porque Elohim é o segundo nome para Deus que aparece mais no Antigo Testamento. 2.600 vezes, só no Antigo Testamento. E Yahvé aparece 6.800 vezes. E aqui logo no capítulo 2 aparece Yahvé, o Deus que é o Senhor. E Yahvé é o nome de Deus que fala da sua autoexistência, o Deus que é autoexistente. Ninguém criou Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é digno de ser adorado, porque Ele é Deus. Gênesis então revela a glória de Deus. Agora, no capítulo 2, nós vamos perceber o detalhe da criação do homem. O capítulo 2 nos mostra Deus criando o homem, formando a mulher, e isso de uma maneira muito especial. Então no capítulo 2 a gente vai perceber aí essa singularidade do homem. Toda a criação é maravilhosa, Deus criou todas as coisas para a sua glória, mas quando Deus vai formar o homem, Ele cria a partir dele mesmo. O texto mostra, irmãos, que o homem, ele como o seu corpo foi criado do pó da terra, e é impressionante que aquela tabela periódica, todos os elementos ali, eles estão no corpo humano, provando para nós o que a gente já sabe, que o nosso corpo veio realmente do pó da terra. Mas quando Deus foi criar a nossa alma, o nosso espírito, quando Deus foi tornar o homem um ser vivo, ser vivente, Deus soprou do seu espírito. Você e eu temos o sopro de Deus sobre nós. Nós temos a imagem e semelhança de Deus sobre nós. Isso é maravilhoso. E é o capítulo 2 que vai nos mostrar algumas revelações especiais para a gente compreender toda a Escritura, para a gente compreender o plano eterno de Deus. E eu quero destacar 3 revelações de Deus no capítulo 2 de Gênesis. Primeiro, Deus revela a importância do descanso. Irmãos, é impressionante, por mais que a gente saiba e conheça o texto, porque logo no capítulo 2, no início, fala: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há, e no 7º dia Deus havia terminado a obra da criação e descansou de todo o trabalho. Será que Deus estava cansado de tanto trabalhar? Certamente não. Quando a Bíblia fala que Deus descansou, está mostrando o Deus todo-poderoso, glorioso, parando para contemplar a obra que Ele executou, que Ele completou. O descanso de Deus é a contemplação, assim como uma pessoa termina de limpar a sua casa o dia inteiro, aquela faxina, e para no final do dia para contemplar, olhar, admirar, e aquela satisfação de ver. Deus aqui então está falando sobre o seu descanso, o contemplar a criação. E aí, irmãos, uma curiosidade extremamente importante: a única vez que a palavra santo aparece em todo o livro de Gênesis, aparece para falar do descanso, o dia de sábado. A palavra sábado, ela significa descanso, ainda que seja um dia, mas biblicamente falando é o descanso. E o texto diz aí que Deus, Ele descansou, e logo no versículo de número 3, Deus abençoou esse 7º dia e o declarou santo, pois foi um dia que Ele descansou. Perceba que a palavra santo significa separado. Deus está mostrando aqui um princípio essencial do reino de Deus. Você quer ter saúde emocional, espiritual, física? Você quer ser alguém com equilíbrio? A Bíblia diz que nós precisamos aprender a entrar no descanso de Deus. Há um lugar de descanso em Deus. Olhando para a revelação bíblica, a gente sabe que o descanso é este lugar de relacionamento, de entrega, de confiança, de dependência, onde nós desaceleramos, onde nós deixamos de confiar em nosso próprio braço. Então, quando a Bíblia fala do descanso aqui, é um princípio do reino de Deus.
É um exemplo de como será na eternidade, onde nós estaremos descansando na presença da glória de Deus eternamente. O princípio do descanso, irmãos, é um ensinamento de Deus que todo o nosso tempo deve ser consagrado ao Senhor. Ou seja, nós não temos controle de nada. Nenhum de nós tem controle de nada. A vida vai continuar sem você, sem que eu esteja nela. Assim, quando o Senhor nos chamar, se a gente for chamado antes da volta do Senhor, a vida vai continuar. O ser humano, no seu orgulho, na sua obstinação, nós achamos que temos o controle. Nós achamos que a gente tem que trabalhar o dia inteiro, nós não podemos parar. Tudo isso é um tipo de obra da carne. Por isso, o princípio do descanso nos ensina, irmãos, a estar sabendo esperar em Deus, entregar para Deus, ter fé. Uma frase que eu ouvi uma vez: ter fé para fazer pausas na nossa vida. O princípio do descanso é você saber parar para estar com o Senhor, contemplando, adorando, sem fazer nada. Nós precisamos fazer isso, parar para estar com o Senhor, tempo a sós com Deus, ouvir o Senhor. E por isso Deus, e aqui é bem antes da lei ter sido dada a Israel, mas Deus deu a Israel a lei e ensinou a nação de Israel a separar o dia literal do sábado. Mas a igreja no Novo Testamento, ela começa a se reunir no primeiro dia da semana, porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Então, o nosso domingo hoje é o nosso dia de descanso, que deveríamos separar de maneira mais intensa para Deus. Porém, em Cristo, todos os dias devem ser santos. Todos os dias nós devemos descansar nele. Mas todos os dias nós devemos saber parar. Nós devemos saber descansar. Quantas pessoas hoje com insônia, com síndromes de ansiedade, e nós precisamos aprender com esse princípio do reino de Deus. É interessante, perceba no capítulo 2 ainda, que quando Deus vai criar a mulher, formar ela, ele coloca Adão para dormir, Adão para descansar, como um símbolo aí de uma anestesia, né? E Deus coloca ele dormindo para tirar a costela dele para a formação da mulher. Segundo princípio aqui, segunda revelação do capítulo 2, irmãos, é sobre a vida do homem, como o homem é criado de forma singular. Como falamos ontem, os animais, as aves, os peixes, as plantas, eles foram criados de formas específicas, cada um também produzindo segundo a sua espécie. Mas Deus, quando vai criar o homem, ele fala para si mesmo: façamos o homem. E ele sopra aqui do seu espírito. É tremendo, porque quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, a Bíblia diz que ele chegou diante dos seus discípulos e soprou sobre ele, e disse: recebei o Espírito. Ali mostrando que aqui Deus estava criando o homem, e em Cristo nós somos recriados, nós somos renovados, nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Então, a criação do homem foi singular. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Mas quando Deus vai criar o homem, olha que coisa interessante, o texto diz que Deus forma todo o cenário. No versículo de número 8, o Senhor planta um jardim no Éden, coloca ali o homem que havia criado. Então Deus criou todo o universo, irmãos, e ainda criou um jardim específico para o homem desfrutar e cuidar, para o homem estar ali administrando. Irmãos, o amor de Deus está ao seu redor o tempo todo. Todas as coisas foram criadas para manifestar a glória de Deus e para que eu e você contemplasse e desfrutasse. Deus coloca o homem, então, como coroa de toda a criação, como aquele que ia cuidar, administrar. Perceba que antes de Deus dar a mulher, o casamento, Deus deu trabalho para o homem. Deus deu para ele o serviço de cuidar do jardim. Algumas pessoas acham que o trabalho é fruto do pecado. Não é não, irmãos. O trabalho é marca de uma vida saudável, de alguém responsável. O trabalho, ele traz dignidade, ele traz para nós o senso de produtividade, ele traz valor, ele agrega valor, né? É muito bom quando a gente consegue e percebe que nós nascemos para servir e não para ficar apenas de maneira ociosa, né? Parado, apático.
E aí o texto diz que Deus cria o homem de uma maneira singular e coloca ali para desfrutar. Por que Deus criou todas as coisas, fez um jardim específico e coloca o homem, irmãos? Porque Deus ama o homem e quer relacionamento com ele. Deus cria o homem para se relacionar com ele, cuidar da terra, contemplar a criação, mas adorá-lo, glorificá-lo. Todos os dias Adão e Eva tinham um encontro com Deus, como veremos mais à frente. Deus vinha todos os dias na viração do dia, ou seja, às 18 horas, horário que o sol se põe. Deus vinha para ter um encontro pessoal. Olha que coisa, o mundo era perfeito, a glória de Deus estava sobre toda parte. Mesmo assim, Deus queria um tempo íntimo com os seus filhos, porque Deus criou o homem para um relacionamento de amor com ele, como filhos que somos, e ele é o nosso pai. E Deus falou: vocês podem desfrutar de tudo. Perceba que Deus, inicialmente a ordem de Deus foi se alimentar apenas, né, dos vegetais, né, das ervas. Você percebe que isso aí tem a ver com qualidade de vida também, né? Não que a Bíblia proíba a gente se alimentar de carne, mas a Bíblia nos orienta muito sobre o equilíbrio alimentar. E Deus diz isso muito claro aí no capítulo 2, que eles deveriam comer daquilo que estava sendo produzido pela terra, vindo da terra, né? E isso é maravilhoso. Deus manda eles cultivarem e comer do fruto. Versículo 16: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Irmão, Deus não é um Deus que proíbe, Deus é um Deus que nos dá todas as coisas para a gente desfrutar de maneira sábia, de maneira equilibrada. Porém, Deus coloca apenas um limite, uma exceção. E sabe qual era a exceção? Há muitas pessoas que acabam se confundindo muito, tentando até achar que era uma fruta específica, e alguns, de maneira muito enganosa, acham que era a maçã. Mas o texto diz que Deus colocou uma árvore, e aquela árvore simbolizava o limite, simbolizava ali a obediência a Deus. Por isso a Bíblia fala que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, Deus nos criou para andar na verdade, na presença dEle, para desfrutar da sua santidade. Aquela árvore simplesmente simboliza o conhecimento do mal. O homem já conhecia o bem, conhecia a Deus, conhecia a criação, mas aquela árvore, quando o homem comesse daquele fruto, ele estaria conhecendo o mal, a desobediência, a rebelião. Ele estaria conhecendo o mal, a transgressão à palavra de Deus. Deus criou-nos para conhecer o bem, para andar com Ele, para praticar o bem, para andar na verdade, para andar no seu amor. Aquela árvore, irmão, sobretudo, não sabemos que tipo de fruto era, mas o que a gente sabe é que Deus disse: tudo é para os meus filhos desfrutarem. Eu só não quero que vocês desobedeçam, eu não quero que vocês pequem. Por quê, irmãos? Porque o pecado gera morte. Não é que Deus vai matar alguém quando a pessoa faz algo que ele não gosta. A desobediência nos destrói, porque nos separa da natureza de Deus, da presença de Deus, da fonte que é o Criador. É como se nós fôssemos um membro de um corpo, e quando a gente peca, esse membro está sendo cortado, está sendo adoecido, e ele chega um momento que às vezes precisa ser tirado. Então o homem foi colocado no jardim, e Deus falou: vocês podem comer de tudo, menos me desobedecer. E a desobediência estava ali simbolizada numa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então Deus aqui não estava fazendo uma proibição, Ele estava colocando uma exceção. E você vai perceber na tentação que Satanás, ele tenta pegar a exceção de Deus e falar que Deus está proibindo tudo. Não, irmãos, Deus te fez para desfrutar todas as coisas, mas na presença dEle, para a glória dEle, do jeito dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Por quê? Porque Ele te criou para ser sua imagem e semelhança. Quando o homem se desconecta de Deus, o pecado nos desconecta de Deus, nós vamos começando a revelar o pior, o mal, a obra da carne, até mesmo coisas, como a Bíblia diz, que tem uma sabedoria, que ela é animal, terrena e demoníaca, e que a gente percebe fluindo na vida de muitas pessoas.
Quando o homem vai se tornando cada dia pior, porque se desconecta do Criador. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a nossa fonte vem dele. Ele é o nosso manancial. Então não se afaste da criação do Senhor. Deus quer que você conheça e desfrute da criação. E aí, em terceiro e último lugar, irmãos, além da beleza da criação do homem, que nós estamos apenas fazendo essa leitura contemplativa do texto, terceiro e último lugar, capítulo 2 de Gênesis, nos mostra o mistério do casamento. Irmãos, é precioso demais. Logo então no capítulo 2, a gente vê a glória de Deus, o relacionamento que Deus criou o homem para ter com ele. E agora, no capítulo 2, o homem recém-criado, Deus pela primeira vez diz que tem algo que não é bom. Todas as vezes Deus criando, Ele diz que é bom, Ele viu que era bom, toda a criação. Quando Deus cria o homem, Ele fala que era muito bom. Mas agora, a primeira vez que Deus olha e fala, tem algo que não é bom. O que não é bom? O que não é bom é a solidão. Deus não criou o homem para ficar sozinho, se isolar. Deus não criou o homem para ser uma ilha. Então Deus diz claramente, não é bom que o homem esteja só. E é importante a gente perceber, irmãos, que este homem, que Deus diz no versículo 18, não é bom que ele esteja sozinho, este homem, ele experimentava a perfeita comunhão com Deus. Este homem não tinha experimentado o pecado. Este homem estava num lugar perfeito, na presença de Deus, e mesmo assim Deus diz, não é bom o homem sozinho, solitário. Isso fala de família, o lugar da família no coração de Deus, no reino de Deus. Irmãos, a família é essencial. Na verdade, comunhão é essencial para o ser humano, por muitas razões. Não apenas porque nós precisamos do outro para nos completar, para nos agregar, mas nós precisamos do outro para ver coisas em nós que a gente não vê sozinho. E que Deus usa o outro para apontar, para ajudar, para cooperar. Nós precisamos do outro, porque o homem isolado, ele se torna egoísta, orgulhoso, ele se torna cheio de desvios de caráter. Nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos estar com pessoas, nós precisamos ter amizades e relacionamentos de intimidade, a ponto das pessoas poderem tocar em áreas e lugares do nosso coração, da nossa alma. E por que Deus fez a família? Por muitas razões. Primeiro, nós já falamos, porque a solidão adoeceria o homem. A solidão, ela tornaria o homem um ser desagregado. Mas Deus fez a família primeiro para refletir a sua própria imagem, porque Deus é um Deus triuno. E o homem criado à imagem e semelhança de Deus só é completo e só vai refletir a glória de Deus de maneira plena, sendo um com o outro, com o seu semelhante, tendo aliança, tendo comunhão. Então a glória de Deus é revelada na comunhão. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Lá em Efésios também diz que pela multiforme sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria é revelada através da igreja, do corpo, da comunhão. Então, mesmo o homem perfeito, o homem sem pecado, na presença perfeita de Deus, num lugar perfeito, ele não pode ficar sozinho. E Deus cria a família. A família fala então da própria imagem e semelhança de Deus. A família fala de aliança. Deus criou o homem para viver em aliança, em comunhão, e fala de cuidar também do outro. Nós não devemos ter relacionamentos apenas para receber, mas é para cuidar do outro. Deus cria a mulher para o homem cuidar da mulher. E a gente entende muito bem isso no casamento, lendo Deuteronômio 24, versículo 5. Deuteronômio 24, 5 diz que o homem, quando casava, ele teria que ficar 1 ano sem ir à guerra para poder fazer a sua esposa feliz. Que coisa! A gente pensa em casar para que outros cuidem da gente, mas nós devemos pensar sempre em servir ao outro. E aqueles que não se casam devem entender que esse princípio também é para nós, vivermos em comunhão. Os solteiros deveriam entender esse estado de solteiro também como oportunidade de fazer amizades sólidas, de oração, de comunhão, de fidelidade, de respeito. Nós precisamos de comunhão. E o casamento, irmãos, para ser
realmente este lugar da glória de Deus, esse mistério do casamento, há 3 verbos que aparecem aí que são muito importantes. Observe o que Deus fala para o homem. Deus fala, versículo 24: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Há 3 verbos importantes para o casamento e para a comunhão, né? Unir, ou melhor, deixar, unir e tornar. O homem não tinha pai e mãe, mas Deus diz: deixe, no sentido, você vai precisar sair de um lugar, deixar algo, renunciar à vida sozinha ou à vida na família anterior, para se unir e se tornar os dois uma só carne. O casamento faz dos dois uma só carne, faz uma unidade. O homem e mulher casados se tornam uma personalidade. Todo casal casado, irmãos, faz ali uma personalidade. E por isso o casamento é uma aliança até que a morte os separe, porque é feita, e o casamento é feito no sentido de que há uma união espiritual no casamento. É interessante perceber aqui o detalhe também de que Deus, ele cria a mulher, ele forma a mulher a partir da costela do homem. Isso é algo tremendo, irmãos, mostrando aqui que Deus colocou Adão para descansar, e Deus abriu ali ao lado de Adão, tirou a costela, né? Há um pastor, escritor muito conhecido, que ele dizia que Deus não criou a mulher a partir de algo tirado nem da cabeça, para que a mulher não dominasse sobre o homem, e nem dos pés, para que o homem não pisasse, humilhasse a mulher. Mas Deus tirou do lado, para que pudesse ser realmente companheiro um do outro, um ao lado do outro. Um não subjuga o outro. Mesmo depois do pecado, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas aqui, o texto diz então que Deus, quando o homem olha para a mulher, irmãos, a reação dele aqui é maravilhosa. Olha o versículo 23. Finalmente, a versão NVT que nós estamos usando diz assim: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa ou mulher, porque foi tirada do homem, do varão. Então, Adão olhava para toda a criação, via a beleza em tudo, mas ele não via ninguém semelhante a ele, ninguém idôneo, semelhante, que o completasse. Então, ele dá um grito de alegria aqui. No hebraico, essa expressão aqui, finalmente, é uma alegria daquelas que ele encontrou alguém que esteja ao lado dele. Irmãos, o casamento deve ser assim. Mas não só o casamento, nós devemos ter uma comunhão tão especial com pessoas de Deus, com família, que nós devemos nos alegrar uns com os outros, servir uns aos outros e entender o propósito da comunhão. E é interessante, né, que das feridas de Adão, Deus faz a sua esposa, Eva. Da mesma forma, nós vamos ver que das feridas de Jesus também, quando estava na cruz, uma lança foi enfiada no seu lado do coração, e das feridas de Jesus nasce a igreja, a sua noiva, a sua esposa. A Bíblia começa, irmãos, logo no início, com um jardim, com um casamento, tem uma árvore, tem rios. Você vai para Apocalipse, como que termina a Bíblia? Com o casamento da igreja, com o Senhor Jesus. Um jardim restaurado na Jerusalém Celestial, com uma árvore da vida, e com ali, com as fontes do Senhor que trazem cura para todos os povos. Irmãos, o casamento termina dizendo aí que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Isso fala de intimidade, a intimidade de você não se vergonhar, fala de transparência. Casamento é um lugar de intimidade, transparência, de um edificar o outro, mas também casamento é um lugar de feridas, porque o fato da gente estar muito perto é um ambiente propício para muitas vezes nos ferirmos. Por isso, para a gente preservar o casamento e a aliança, é necessário sempre ser humilde e estar disposto a perdoar, porque o casamento é um lugar de cura, é um lugar também de restauração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra
possa ser aplicada no coração de cada um de nós. Ao olhar para Gênesis capítulo 2, possamos contemplar a criação para desfrutarmos, contemplar a singularidade do homem ao ser criado para a tua glória, para a intimidade com o Senhor, contemplar, ó Deus, o chamado ao descanso na tua presença, contemplar a família, o casamento, a comunhão como presente do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.